Olá, meus amigos do Expresso Conservador. Muito tem se falado sobre o Brexit, que vai acontecer agora, vai ser formalizado no dia 31 de janeiro, sexta-feira próxima aí. Mas pouco se fala sobre as vantagens, desvantagens, o que vai ocorrer durante o Brexit. Vamos falar sobre isso hoje. Antes eu quero fazer um pedido a vocês. Quem não for inscrito, se inscreva aí no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber notificação dos novos vídeos que são postados diariamente. E lembrando a vocês que todos os dias às 6 da manhã, exceto aos domingos, tem um resumão aí, Expresso Matinal, que a gente faz um resumão de notícias que você vai precisar saber durante o dia, tá certo? Os principais destaques do dia vão estar lá no Expresso Matinal. Muito se fala do Brexit, mas não se fala sobre as suas vantagens, por exemplo. Poucas pessoas sabem o que vai ocorrer. Uma das vantagens, e que já falamos aqui que vai ocorrer, foi que Boris Johnson já mostrou a sua vontade e já disse que pretende fechar um acordo comercial com o Brasil. Isso significa com o Mercosul, claro que se a Argentina não quiser atrapalhar o acordo em si, é uma das vantagens, porque ele, como primeiro-ministro da Inglaterra, ele vai ter que assinar diversos acordos com diversos países, porque não vai estar valendo mais os acordos feitos com a União Europeia, não vai estar valendo dentro do Reino Unido. Então ele tem que procurar novos mercados, procurar novas fontes. Isso é bom para o Brasil, já que ele já manifestou o interesse nesse acordo comercial, e bom para eles também, porque eles têm liberdade, não precisam ficar presos às resoluções da União Europeia, não precisam ficar presos à vontade da maioria dos membros da União Europeia. Então é algo que é bom para o Reino Unido em si, e é bom também para o Brasil, por exemplo, para a Índia, bom para a China, que vai fechar com certeza acordos com o Reino Unido. Então é algo que vai abrir novos mercados para uns e fechar algumas portas para outros. Mas dentro da medida do possível vai ser minimamente impactado isso. A vantagem é, para o Brasil, vender um mercado novo, alcançar um acordo comercial. Se não houver interferência da Argentina e o Brasil ter que deixar o Mercosul para assinar um acordo com o Reino Unido, o que eu estou começando a desconfiar que vai ser difícil a Argentina não querer interferir e barrar um acordo com o Mercosul. Então é algo bom para ambos os lados. Outra coisa que é bom para o Reino Unido, eles vão economizar a contribuição anual que eles fazem. Com o grande comércio que eles têm, a movimentação financeira que eles têm por conta da União Europeia, eles chegam a ter que contribuir com 3.000 libras esterlinas por ano por família. Cada família britânica custa 3.000 libras para ter acesso ao mercado comum europeu. É um dinheiro que eles vão economizar, que vai poder ser investido no próprio Reino Unido, não vai estar mais indo para bancar a burocracia da União Europeia e nem políticos que não são eleitos no Reino Unido. Então é mais uma das vantagens. Como eu já falei, a negociação de acordos bilaterais com diversos países do mundo é outra vantagem. Acabar com a regulamentação da UE. Muita gente fala da União Europeia, mas a União Europeia ela acaba mais que atrapalhando as empresas britânicas do que ajudando. Porque a regulamentação, as burocracias da União Europeia são grandes empecilhos para as empresas britânicas. Elas acabam mais que atrapalhando do que ajudando as empresas britânicas. Então é mais uma vantagem que o Reino Unido vai ter com o Brexit. Deixa eu ir ticando aqui as que eu já falei. Vai melhorar a economia do Reino Unido a longo prazo. Por quê? Justamente por esses acordos
bilaterais. Essas regulamentações da União Europeia, elas acabam travando aí a economia britânica, chegando ao ponto de 600 milhões de libras por semana. Ou seja, o Reino Unido deixa de faturar, de ganhar 600 milhões de libras por semana por conta essas regulamentações, essas burocracias criadas pela União Europeia para que se forme o mercado comum europeu. Então é uma coisa que vai melhorar. O primeiro impacto provavelmente será negativo, com perda de investimentos, tudo. Mas a longo prazo será muito benéfico para o Reino Unido esse Brexit que vai acontecer. A globalização acabou levando o mundo a migrar ali, boa parte de vários pontos do mundo a migrar para a Europa. A União Europeia tem as suas regras de imigração e acaba aceitando e obrigando os países membros a aceitarem imigrantes. Como, por exemplo, na crise de refugiados da Síria, muitos países europeus foram obrigados a aceitar e acolher refugiados sírios justamente por conta dessas resoluções da União Europeia. Com o Brexit, vai ser muito mais fácil para o Reino Unido em si controlar essa onda de imigração, porque nós vemos muitos imigrantes que vão mal intencionados já, vão ali para fazer terrorismo, vai ficar muito mais fácil para se controlar esses imigrantes ilegais, o que leva ao quê? A ter mais oferta de emprego para os britânicos mesmo. Porque muitas vezes os imigrantes aceitam trabalhar por uma quantia muito menor do que um britânico aceitaria e acaba tirando o emprego de um britânico. Então vai melhorar nesse aspecto para os britânicos e vai melhorar a segurança do país como um todo, uma vez que ele vai retomar o poder sobre as fronteiras do seu país ali, então vai ter um controle muito maior, vai ficar muito mais fácil de se controlar. A globalização ela foi o grande pilar de crescimento da Europa, só que a Europa vem perdendo protagonismo no mundo. A China cada vez mais vem roubando as atenções e outros países asiáticos que têm uma economia fantástica, como Coreia do Sul, Japão, tem uma economia gigantesca. Então eles acabaram roubando esse protagonismo da Europa e acabaram que hoje os Estados Unidos já não priorizam mais esse olhar sobre a Europa. Os Estados Unidos estão priorizando o olhar sobre o continente asiático. Porque, segundo até mesmo, isso independe de presidente, não é uma coisa do Donald Trump ou do Barack Obama. Mas, por exemplo, segundo Barack Obama, esse era o século asiático. Porque você tem grandes potências nascendo ali. China, Singapura, Coreia do Sul, Japão. Então você tem esse olhar mais voltado dos Estados Unidos para lá, o que levou os Estados Unidos a, por exemplo, começar a exigir que os membros da OTAN investissem os 2% acordado do PIB em segurança ali, na defesa, coisa que, por exemplo, a Alemanha não faz. E a Alemanha é um dos países que mais se beneficiou ali na Europa, mais se beneficiou dessa globalização. Por isso também a grande preocupação e o sinal de alerta ligado da Alemanha com o Brexit, que eles falaram que é como se fosse um aviso do que pode ocorrer, ou seja, esfacelar a União Europeia. Lembrando que os países europeus em si, em territórios, são muito pequenos, têm uma população pequena, então eles não têm aquele protagonismo todo separado. Eles têm o protagonismo porque eles são um mercado comum, então englobam um mercado gigantesco de toda a Europa em si. Mas com o esfacelamento que eles temem que aconteça da União Europeia, vai diminuir muito esse protagonismo dos países europeus, justamente por serem populações pequenas, por serem países territorialmente pequenos e que o PIB não é tão elevado quanto pensam. Eles têm sim uma boa distribuição de renda e justamente por conta dessa globalização e desse mercado comum que eles desenvolveram esse PIB mais avantajado. Poucos os países ali da Europa teriam um protagonismo
sendo um país ali independente sem a União Europeia, sem depender do protagonismo da União Europeia. Então essa é a grande preocupação da Alemanha, que é a maior beneficiária e se beneficiou muito com Angela Merkel conduzindo a Alemanha nesse protagonismo da globalização aí. Então é uma preocupação grande para eles, muito grande. Eles foram o maior beneficiário, estão com medo que agora que o Reino Unido saiu, nasça um rival, um concorrente potencialmente grande para bater de frente com a Alemanha, agora que o Reino Unido vai estar livre das amarras da União Europeia. Então espera-se que o Reino Unido, no primeiro momento, sofra um impacto sim, com perca de investimentos, empresas deixando o Reino Unido para ir produzir, se instalar em outros países da União Europeia por ser mais barato a produção, ter um custo menor no primeiro momento. Mas a longo prazo, as vantagens, os benefícios que o Reino Unido vai ter serão muito maiores do que ele vem tendo, se mantendo na União Europeia. Algo a se pensar, pensaram bem e escolheram sair. Então, fica aí o nosso desejo que dê tudo certo para ambos os lados, que eles consigam crescer como parceiros ali e acabar conseguindo melhorar o protagonismo que a Europa vem perdendo a passos largos no mundo. Então, hoje, China vem tendo muito mais protagonismo do que a Europa, o Japão tem mais protagonismo que a Europa, a Rússia vem crescendo aí com o seu poderio militar, então aumenta o protagonismo russo por conta desse poderio militar que tem, não por sua economia em si. Tanto que anexou a Crimeia e nenhum país do mundo acabou interferindo nisso, apenas criaram sanções. Então fica aí o recado. Quem gostou, deixa um like aí no vídeo, compartilhem o vídeo. Espero que eu tenha explicado de um modo claro aí para vocês, tá certo? Um grande abraço aí e que Deus abençoe a todos.